Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante e o nosso trabalho vai fluindo. Independente de qualquer coisa, a pessoa tem que lembrar da importância que ela tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Peregrina uma Alma. Cada pessoa tem que estudar o livro na luz da verdade. E nós temos que ter uma responsabilidade conosco, com aquilo que nós pensamos, com os nossos atos e com aquilo que nós sentimos. Cada pensamento, cada ato, cada sentimento constrói um fio. E esse fio, quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela fica com o corpo astral, que é o corpo de matéria grosseira mediano, o contato da alma com o corpo de matéria grosseira, ela fica com o corpo astral e ela tem que ir para o local desses fios. E nós temos que lembrarmos assim, que quando uma pessoa constrói coisas boas na sua vida, que precisa de fazer a diferença, não é dar presente para as pessoas, não é permitir que as pessoas recebam concessão, não é essa a questão. Quando a pessoa faz uma coisa bondosamente, porque ela é bondosa. São poucas pessoas que fazem assim. No caso de uma mãe que gosta do filho e que tem uma habilidade e que cuida direito daquele filho, que cuida direito daquela moradia, e daquele homem que cuida direito da sua responsabilidade, que possibilita a formação daquele filho, possibilita aquela moradia. Quando tem esse equilíbrio, a bondade, num equilíbrio, sempre constrói fios bons também. Mas é muito importante a pessoa lembrar que, normalmente, nós dificilmente construímos fios bons. Os fios que são construídos, normalmente, são de inveja, de cobiça, de maldade. E quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela terá que ir para aquele local daqueles fios. As pessoas terão que colher aquilo que elas fizeram no período dela da existência. E é muito importante cada um lembrar assim que o pensamento da pessoa, de acordo com os seus atos, de acordo com o sentimento, quando a pessoa aparenta, ela não comporta-se conforme ela sente o que se encontra nas suas proximidades, também não sente segurança. É bem sério assim, porque a pessoa passa a irradiar aquilo que não dá segurança. Somos responsáveis por nossos atos e com esses atos são construídos aquilo que a pessoa terá que colher. Do jeito que a pessoa grita na floresta, ela ouve o eco. Aquilo que nós plantamos é aquilo que vamos colher. E é bem sério assim, porque muitas vezes a pessoa acha assim que ela pode receber um perdão. E esse perdão está bem relacionado conforme a pessoa tem um sentimento dentro dela de uma consideração, porque aquilo que foi feito, ela agora se encontra de uma maneira que ela vê que hoje ela faz diferente. Resgatar uma condição de um comportamento anterior é muito importante para a pessoa, mas o resgate tem que ser verdadeiro. Já foi plantado um ato e ela terá que colher. Tem também aquela condição muito importante de ter o resgate de uma forma simbólica. Mas a pessoa tem que ter tido uma elevação. E nós sabemos assim que existe mudança no nosso sangue. E essa mudança a gente vai confirmando assim na criança e depois a gente vê assim que a criança teve uma transformação com a idade que foi apresentando e depois na fase
do adolescente, também a gente vai observando que teve mudanças. Vai mudando o sangue à medida em que a pessoa vai tendo um amadurecimento. Mas mudar dentro de nós, isso é uma coisa que temos que fazer. E é muito importante a pessoa lembrar assim: toda época da nossa existência, nós recebemos um auxílio do Criador. E esse auxílio já vem de pequenininho, da criança pequena já saber o que ela quer para ela. Nós sabemos o que nós queremos. Num período de amadurecimento, nós podemos nos encontrarmos descuidados, recebendo a influência de outras pessoas e esquecendo aquilo que vai ser bom para a nossa vida. Numa época anterior, fica bem fácil assim de observar um jovem, uma jovem em formação. Num período da vida deles, eles tiveram a opção. Eles vão para uma determinada localidade e encontram um conhecido, e o conhecido convida para ir para uma outra localidade. E depois, numa determinada hora, um fala assim que precisa de voltar, devido à responsabilidade que tem, e ele volta, e muitas vezes o outro continua naquela empreita que estava tendo. Sabemos assim aquilo que vai ser bom para a nossa vida. Devido a isso, nós somos responsáveis por nossa existência. Toda época que nós caminhamos pela criação, nós somos responsáveis. Então, o esforço que cada um precisa de ter é com ele mesmo, possibilitando assim os seus instintos funcionarem. Peregrina uma alma. Sabemos que nós somos responsáveis da nossa vida na matéria grosseira e após a matéria grosseira também continuamos responsáveis. Aquelas referências assim que está esperando que Deus determine a sua vida, que Deus vai ajudá-la através de uma reflexão, cada um pode fazer um trabalho assim, que recebemos auxílios. Para a realização, nós recebemos a força. E nós sabemos que a força é a vida e que a força é a vontade de Deus. Nós recebemos dessa força e a realização, a própria pessoa tem que ir realizar. Se ela tem uma atividade, ela tem que ir no local da atividade. Se ela tem vontade de ir a uma localidade, ela terá que ir para a localidade. Temos que ter dentro de nós um momento assim da nossa vida de dedicarmos para nós mesmos, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, para perceber como nós somos e o que nós queremos e qual é a maneira que nós temos para ter aquela condição de ir para aqueles fios melhores que nós construímos, do jeito que existe coisas boas, existe coisas difíceis. E a pessoa precisa de lembrar assim que para ela colher coisas boas, ela tem que fazer um discernimento. Não é somente relacionando com outras pessoas ou doando para as outras pessoas. Coisas boas podem entrar junto com a severidade. O amor anda com a pureza e com a justiça. Ele não anda só. Quer dizer que a pureza, a justiça, o amor andam juntos. Uma pessoa tem que ir fazendo uma diferença dentro dela, daquilo que vai ser bom para ela. Temos essa condição, no caso, de ir mudando a nossa constituição, de ir mudando a nossa maneira de compreensão, e lembrando que se a pessoa não vai fazendo uma referência com o estudo do livro Na Luz da Verdade, ela então não vai percebendo-se. E nós temos que lembrar assim, mais importante na nossa existência não é cuidar das outras pessoas, não é cuidar dos animais, não é isso ou aquilo, é a própria pessoa, como ela será salva mediante o que ela já construiu, porque nós vamos construindo os fios. E se esses fios são fracos, não são firmes na luz. Os enteais constroem os fios que nós vamos cedendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos atos. E para nós termos fios fortes na luz, a pessoa tem que lembrar dela. E é muito importante assim, porque
não é parte dos ensinos que a pessoa vai ter uma clareza. A pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um conhecimento dos ensinos. E que não adianta uma pessoa frequentar lugares se ela não trouxer para a vida dela aquelas informações que ela recebeu. Não adianta esse acomodar-se de achar que a obrigação dela foi feita e que ela não é como as outras pessoas, porque ela tem um comportamento melhor. É uma condição bem séria, porque para a pessoa pensar assim, ela tem que ter uma referência. E se nós vamos observando a referência que nós temos, é sempre assim, de uma acomodação. Se a pessoa tem o pão de todos os dias, se ela tem a sua acomodação, ela então não precisa de pensar. Ela acha assim que ela já é uma agraciada e que está bom para a vida dela e que se ela fizer um pouco mais, ela terá também um pouco mais. Mas isso não é suficiente, porque nós temos que lembrarmos assim, que o sacrifício que nós temos que fazer é compreender direito. E se nós somos aquilo que nossos pais foram, porque não tem jeito de uma pessoa ser diferente dos seus ascendentes. E normalmente os nossos ascendentes, nós vamos confirmando assim que o pai do nosso pai, ele teve uma saúde fraca, ele teve um ímpeto durante uma idade, depois ele esmoreceu, depois não teve mais aquela destreza. Somos estes. E com isso nós temos que ir fazendo uma referência da maneira correta e lembrar assim que uma criança, ela vai mudando de grau se ela tem a supervisão. Depois de uma determinada idade, a criança para de receber a supervisão. Essa criança somos nós. Qual é o procedimento para nós não ficarmos cismando a nosso respeito? O cismar não dá à pessoa aquilo que ela precisa, que é o movimento e a determinação e a dedicação. Porque uma pessoa só vai qualificando se ela vai dedicando, se ela vai conhecendo os ensinos e vai fazendo o alinhamento com ela mesma, na sua maneira de ser, no seu jeito de comportar-se, na sua maneira de relacionar consigo mesmo. E é muito importante isso, porque nós temos que lembrarmos assim, que a vida ela é uma harmonia. É só observar assim, depois de uma tempestade, os pássaros voltam a cantar. E os animais que têm a possibilidade, eles saem de onde eles se resguardaram e levam sua vida normal. Tínhamos que ter essa naturalidade na nossa vida. E nós temos que ter uma alegria conosco, porque normalmente as doenças apresentam porque a pessoa não está tendo um movimento dentro dela. Isso fica fácil de observar assim. A própria pessoa parou de movimentar-se e ela então entrou numa condição de ficar acomodada. Com isso vai dificultando o trabalho do coração de fazer os movimentos, de alimentar cada célula do corpo. E temos que lembrarmos assim que cada pessoa tem um globo ocular diferente e que cada um tem uma visão da vida de uma maneira diferente, assim como nós vamos recebendo os conceitos, o conceito sobre a cor, e nós vamos aceitando esse conceito, e depois, se foi nos dado um conceito errado sobre a cor, nós achamos assim que o conceito que nós temos é o conceito correto. A mesma coisa acontece em relação ao som. Se a pessoa está acostumada a ouvir um som, então ela vai reproduzir aquele som conforme ela foi orientada. Mas outra pessoa vai ouvir o mesmo som, mas de uma maneira diferente, porque não somos iguais. E fica bem fácil assim de observar uma pessoa que não tem a audição. Se essa pessoa tem a possibilidade de colocar a mão num instrumento que está sendo tocado, ela sente a vibração e dentro dela receber as influências daquela melodia pelas vibrações. Ela não teve a possibilidade de ouvir, mas ela tem a possibilidade de sentir e transmitir para ela mesma aquilo que está sendo
vivenciado. E esse que não tem a audição, não tem como ele transmitir para aquele que tenha a audição, aquelas vibrações que ele sentiu. O paraíso é desta forma também. Cada espírito humano vai vê-lo e vai senti-lo conforme ele tem o amadurecimento dentro dele. Então a mesma coisa, se tem dois médios e todos dois estão transmitindo a mesma informação, cada um vai transmitir de maneira diferente, mas aquela informação para aquele que vai receber tem que ser de acordo conforme estão transmitindo, porque nós sabemos assim que tem a influência da própria pessoa influindo na mensagem que ela está recebendo. Essa mobilidade que nós temos que ter dentro de nós é para nós mesmos. E nós temos que lembrarmos assim que o mais importante é a pessoa ter o movimento, mas ela tem que ter o alinhamento. Isso a gente vai observando assim anteriormente nas pessoas que caminhavam através dos desertos, nas caravanas. Aquele que era o guia, ele era diferente, porque ele tinha o conhecimento da natureza e ele tinha dentro dele esta convicção e esse conhecimento que possibilitava todos os outros o seguirem. Temos que desenvolver esta maneira de nos tornarmos qualificados para a vida que dá importância ao espírito, nos possibilitando um corpo sadio, nos possibilitando assim sempre sermos sadios. É esta a finalidade que nós temos que ter na nossa existência, de fazer a diferença. Fica bem fácil assim de observar duas pessoas, uma de um lado da rua e outra de outro lado da rua. Todas as duas pessoas farão relatos, mas aquele que está ouvindo tem que ter muito cuidado, porque uma se encontra de um lado e a outra do outro lado. E os relatos são bem idênticos, mas são de ângulos diferentes. O espírito humano tem que lembrar assim, desta condição boa, de lembrar do que ângulo ele está ouvindo ou de que ângulo ele está fazendo o relato. E tem aquela importância assim, que duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço na mesma escada. Isso é bem simples. Sempre cada um terá um ângulo diferente daquilo que está sendo visto. Mas os ensinos do Criador atendem a todas as compreensões, porque ele possibilita, independente do grau em que a pessoa se encontra, assimilar. E o grau é dentro da pessoa, a pessoa vai graduando por dentro. Não adianta a pessoa fazer uma referência da memória que ela tem. Tem referência de como aquilo ficou impregnado dentro dela. As coisas da memória, elas são fixas. Isso fica bem fácil de observar assim uma fotografia. É um instante. Aquele instante daquela foto apresentou desta maneira. Conforme a pessoa se encontrava, aquela foto para aquela pessoa tem uma determinada importância. Mas dentro de nós tem os movimentos. Então a pessoa não pode ficar presa naquela foto. A mesma coisa acontece quando uma pessoa, no seu período de formação, foi criada numa determinada rua, numa determinada localidade. Então a lembrança que ela tem é daquela época. Toda uma saudade, tudo que existia dentro dela, é daquela época, dentro dela está fixo aquilo tudo, mas houve a transformação, transformou-se, ela teve um desenvolvimento no crescimento físico, na compreensão dela. Quando ela volta naquela localidade, tudo aquilo que ela tinha dentro dela não tem mais nenhuma relação. Dentro da pessoa tem que ter esse cuidado, porque fora é um movimento contínuo. Quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, é a mesma coisa, é um movimento contínuo, não tem nada estático. Todas as coisas que a pessoa criou para ela, fora, quando larga o corpo de matéria grosseira, vai ter que vivenciar. A fase assim difícil que a pessoa viveu do seu período de cuidar pouco dela,
ela vai para essa localidade e ela vai encontrar os iguais. Só que tem aquela referência que nós sabemos assim, que tudo que a pessoa planta, ela colhe multiplicadamente. Nós vamos colher tudo multiplicadamente. Para fazer um ato bom, a pessoa tem que lembrar assim, da pureza, da justiça. O amor, ele não anda só, não anda somente concedendo. Isso fica bem fácil assim de observar na casa de uma pessoa. Deram muita corda para o filho, não deram para o filho, para a filha, um distanciamento, um sistema hierárquico, porque achou que aquele filho era muito importante, achou-se que aquela filha era muito importante e deram muita atenção para aquela filha. Não teve um sistema de hierarquia, não tem esse sistema de poder agora ter uma maneira de orientá-los. Ficou um distanciamento. Esses pais veem dentro deles essa dificuldade agora para poder ter uma orientação correta. O estudo do livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa perceber-se e vai percebendo como é possível agora alinhar-se, independente de qualquer coisa, na vida externa da pessoa tem um tempo. E nós sabemos assim que o nosso corpo de matéria grosseira ele tem um tempo. Mas na nossa vida de corpo de matéria fina, de corpo astral, que é o que nós vamos ter que colher quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, não tem um tempo. Todos os fios que nós construímos, nós vamos vivificá-lo assim que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. E nós temos que ir e colher aquilo que nós fizemos. E como nós vamos ter que colher, a colheita sempre é abundante. Então a pessoa vai ter que passar por tudo aquilo que ela ocasionou. Se foi um descuido, ela também vai passar por um descuido. Vai passar por um período muito difícil da sua vida. E as referências que nós ouvimos, a pessoa tem que fazer os movimentos, ela é que tem que esforçar-se para compreender direito os ensinos, para compreender a maneira correta de ter aquilo que ela precisa que dá a ela a segurança. A vida na matéria grosseira, ela tem que ser com muito cuidado, porque o nosso corpo de matéria grosseira é o que nós podemos relacionar aqui. Ter o conhecimento dos alimentos, possibilitar assim que nós não entramos na condição de entorpecer, ter a condição interna de ter a força para poder voltar num período anterior para fazer o resgate na matéria grosseira. Quando uma pessoa fala assim que ela não quer nem lembrar de uma época anterior, essa pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, tem que ter a força e tem que voltar no período anterior e fazer o resgate daquilo que precisa ser feito. Se ela fizer agora, será um resgate mais fácil. Se ela deixar no período seguinte em que ela estiver no plano astral, na matéria fina, terá muita dificuldade. Justamente por causa disso, que os iguais se atraem. Quando nós ouvimos assim falar que os iguais se atraem, é nesse plano, é no plano astral, que é na matéria mediana da matéria grosseira. Nesta matéria, os iguais se atraem. Na matéria grosseira, nós temos a oportunidade de conviver com todos. E essa oportunidade é para nós, porque nós temos a oportunidade de nos aprimorarmos, de nos tornarmos qualificados. Sabemos que também todos os fios ligados ao espiritual, se não estiverem fortes, então os enteais também os desligarão. Uma pessoa falar que vai ter um tempo pela frente, ela precisa de lembrar que na criação tudo tem um tempo. O tempo correto, a gente não tem a noção do tempo que nós vamos ter. Todas as coisas precisam de serem feitas imediatamente. E é bem importante porque quando a pessoa precisa, para as coisas da matéria grosseira, a compra de um presente, ou um passeio, ou receber uma visita, ela providencia, vem a se realizar no tempo em que ela vier a determinar. Para a nossa vida de matéria fina, nós temos que determinar também
justamente porque quando larga o corpo de matéria grosseira, é muito mais trabalhoso fazer um resgate. E os enteais vão tirar os fios que são ligados no espiritual mais facilmente, porque sabemos que a Terra está tendo os movimentos e cada pessoa tem que ter um movimento com ela mesma. Os fios que foram construídos, que a pessoa permitiu que fosse pela sua maneira de ser, os fios errados construídos, para construir fios bons é um esforço que a pessoa agora tem que mudar. Isso fica bem fácil de observar a qualidade dos pensamentos. Conservar puro o foco dos pensamentos é um trabalho diário que a pessoa tem que ter. Não é mais ou menos, é um trabalho diário, porque justamente os pensamentos, eles se encontra descuidada a pessoa, ela então recebe aquelas irradiações de pensamentos que não trazem uma construção, que não trazem uma segurança, uma determinação, um otimismo. Quando a pessoa vê, ela já se encontra envolta com pensamentos que não vai dar a ela nenhuma segurança, nenhuma determinação. Os fios que a pessoa tem que construir sempre são fios bons. Os pensamentos são a maneira de entrar as coisas boas e a maneira também que nós temos de construir coisas boas. Todo cuidado a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter. O livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa e observando como ela é. Temos que lembrar assim que cada pessoa tem um ângulo de visão, cada pessoa vê de uma maneira diferente, mesmo recebendo os conceitos que o outro recebe, mesmo assim ele vai vivenciá-los diferente. O som, o que a pessoa está vendo, o ângulo que a pessoa está tendo daquilo que está sendo visto, a influência que nós recebemos através daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E a maneira que nos possibilita a viver de acordo com os ensinos, a pessoa tem que desenvolver uma maneira de ter um tempo para ela. E esse tempo a pessoa tem que saber assim que é a maneira que ela tem para ela estudando o livro Na Luz da Verdade. Ter a paciência com ela mesma para que ela possa receber as orientações que vão ser boas para a sua vida. Nós sabemos assim que mesmo na família, tendo vários irmãos, cada um tem um corpo, cada um tem um gosto, cada um tem uma maneira de ser. Então essa naturalidade nós temos que lembrarmos assim, que cada ser humano tem uma maneira de ser. E o conceito que uma pessoa tem para ele, aquele conceito serve para ele. Cada um tem que lembrar que ele mesmo tem que desenvolver a sua maneira, desfazer os fios que vão serem difíceis depois que largar o corpo de matéria grosseira. O tempo para a pessoa é sempre o presente. Se a pessoa se encontra no momento presente, ela tem a possibilidade de alinhar-se. Se ela descuida, ela então vai ter que alinhar-se 2 vezes, por ter tido o alinho anterior e o alinhar-se do descuido que teve no momento seguinte. A nossa vida ela é pautada com segurança, se a pessoa conhece os ensinos. O amor constrói, mas o amor tem que entrar junto com a pureza e com a justiça. Um pai acha assim que pode conceder para o filho, ele precisa de ver se não vai ser um problema para esse filho numa época seguinte. Então a naturalidade é a vida toda, não é mais ou menos. Conhecer o livro Na Luz da Verdade é toda a época da existência da pessoa. E a mudança que a pessoa vai ter que ter dentro dela não é uma mudança mais ou menos. Essa mudança tem que ser gradual, porque para ter uma mudança repentina pode não ter a sustentação. Então a compreensão daquilo que a pessoa precisa é para ela mesma.